totalidade de modo escondido na surdina. Essa presunção, essa maior valoração da palavra da vítima enquanto prova, ela se presta o oferecimento da denúncia, se presta a justificar a persecução penal, inclusive em relação à investigação preliminar, inclusive justifica a aplicação de cautelares, inclusive a prisão. Contudo, excelências, em se tratando de sentença condenatória, a palavra da vítima, para que signifique para o édito condenatório prova capaz de firmar a imputação inicial, ela deve vir acompanhada de outros elementos que confirmem essa versão da vítima, esse relato da vítima. Então, se tem no momento da condenação, no momento do julgamento do mérito da pretensão condenatória, uma necessidade de qualificação desse relato, porque deve vir acompanhado de outros elementos que o corroborem e o afirmem. No caso dos autos, no caso sobre julgamento, temos inicialmente um print de uma tela de celular, as folhas 60 dos autos, que demonstraria uma conversa entre o recorrente, né, o apelante, o autor do fato, e a vítima. Essa conversa, ela se limita a um convite supostamente feito pelo autor, para que a vítima fosse até sua casa, limpar a casa, e ele indaga ou afirma, e ficar comigo, né? A vítima responde por meio de emojis, inclusive um coração, e diz, não, arrumar a casa só. Tá? Esse print, essa tela, ela não identifica quem seria o remetente, não tem nesse elemento qualquer indicação de quem seria o remetente da mensagem, inclusive quem teria recebido essa mensagem, mas naquele primeiro momento, a investigação preliminar justificou o início da persecução e, inclusive, o deferimento da representação pela prisão preventiva do recorrente, que até hoje se encontra preso preventivamente. Ocorre, excelências, que esse elemento de prova jamais pôde ser confirmado. Não obedeceu-se à cadeia de custódia em relação a esse indício que, na nossa visão, e a gente deixa bem claro nas razões do recurso, que mesmo que se verificasse a veracidade dessa conversa, ela não exprime, não comprovaria ou mesmo indicaria a prática de qualquer ato criminoso. De modo que, não observar a cadeia de custódia, excelências, não se pode utilizar deste elemento como um meio de corroborar a palavra da vítima. E por que isso? Nesse processo foram apreendidos celulares e computadores do réu. Foi deferida a medida de apreensão, busca e apreensão, e esses aparelhos, esses dispositivos foram encaminhados à FEFOS. Contudo, já superada, inclusive, a fase da instrução por meio da oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, essa perícia jamais chegou aos autos. O juízo, aliás, o juiz chegou a requisitar por 5 vezes essa perícia e ela jamais veio aos autos. Inclusive, em memoriais, quando nos foi oportunizado a apresentação de memoriais pela defesa, nós pedimos a conversão em diligência, a conversão de julgamento em diligência, para que, de fato, viesse aos autos essa perícia desses aparelhos, porque, segundo, inclusive, a inicial acusatória, havia troca de mensagens em que o réu teria, de algum modo, aliciado a vítima para com ela praticar atos libidinosos e, inclusive, posteriormente, conjunção carnal. De modo, excelência, que após a 5ª tentativa do juiz de haver da PEFOS essas perícias, esses laudos, só veio um único laudo pericial, que foi do aparelho celular, mas totalmente desprovido de mídias, de modo que sequer o Ministério Público pôde ter conhecimento, e a defesa ter conhecimento do conteúdo, porque havia referência expressa a uma mídia que jamais chegou nos autos. Então, vejam, excelências,
A perícia requerida pelo Ministério Público, em medida cautelar anteriormente requerida pelo parquet, jamais chegou aos autos. Nunca foi feito um exame de corpo de delito da vítima, porque há a alegação de que já no final da atividade criminosa houve conjunção carnal, não foi feito laudo pericial na vítima, não foi feito laudo, não foi entregue laudo pericial sobre esses aparelhos. Existe nos autos um print que não pode ter sua legitimidade de veracidade atestada porque não houve obediência à cadeia de custódia. E o que resta desse processo em relação a provas, ao que indicaria a culpa do recorrente, é a palavra da vítima. Vejam, Vossas Excelências, que as testemunhas ouvidas em juízo, elas replicaram a palavra da vítima. Ou seja, a vítima as relatou o que teria ocorrido, e essas, uma vez ouvidas em juízo, replicaram essa versão da vítima. A defesa fez questão de, inclusive, para melhor compreensão, indicar nas razões do recurso um quadro informativo, às páginas 804, dessa cadeia de replicação da versão da vítima. De modo, Excelências, que uma vez que o relato das testemunhas, uma vez que a versão apresentada em juízo das testemunhas, na verdade, é uma réplica daquilo que ouviram da vítima, há-se uma prova com origem única, a própria palavra da vítima. Afora isso, não há nada além a indicar a autoria e a materialidade delitiva. Eu trago a Vossas Excelências um julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, da 2ª Câmara Criminal, da 1ª Câmara Criminal, cuja relatora foi a doutora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Eu trago esse relato porque é um caso bem assemelhado, inclusive, ao que se está julgando, e ela diz o seguinte, eu vou pedir licença a Vossas Excelências para ler o que ela diz no voto dela, neste julgamento. É dizer, a palavra da vítima reproduzida por outros meios ou relatada por outras pessoas por ouvir dizer, não prefaz nova prova. Por essa razão, depoimentos testemunhais que apenas recontam o que a vítima relatou não se dissociam da palavra da vítima para fins de sopesamento da prova, a ponto de corroborá-la, pois se trata de meio de prova de origem única. Ou seja, o depoimento da testemunha que replica a versão da vítima não pode ser considerado como nova prova, como prova a apoiar essa versão da ofendida, porque se trata de origem única. Portanto, Excelências, entende a defesa que não estão provadas a autoria delitiva e a materialidade nesse caso, e que ainda que houvesse qualquer outro elemento a apoiar a versão inicial da vítima, que tem especial relevância em todos os momentos, todo o desenvolvimento do processo, a não ser na sentença, cuja certeza da culpa se exige além da dúvida razoável, entende, portanto, a defesa que não está comprovada a materialidade, não há prova da materialidade delitiva, e tampouco da autoria. Em relação à certeza da imputação, existe dúvida razoável sobre a prática da infração. Existem alguns pontos sobre dosimetria da pena e a defesa entende que não há necessidade de se replicar, porque certamente Vossas Excelências e o nobre relator, com o cuidado que costuma tratar os casos sob seu julgamento, certamente apreciou a extensão, a exaustão. Diante do exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão condenatória proferida e não tendo o Ministério Público Estadual se desincumbido do ônus de provar os termos da denúncia, existindo, além disso, dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas, a qual beneficia o réu, absolver Francisco de Assis Costa dos Santos da prática dos delitos previstos no artigo 217-A, combinado com o artigo 213, parágrafo 1º, artigo 226, inciso 2º e artigo 71, todos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que não se espera que aconteça,
requer-se o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença penal condenatória e, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar o emprego de violência ou grave ameaça no período em que a vítima já contava com 14 anos de idade, conforme o relatório próprio ofendido, existindo, além disso, dúvida razoável sobre essas circunstâncias, a qual beneficia o réu, absolver Francisco de Assis Costa dos Santos pela prática do crime de estupro qualificado, uma vez que não existe prova suficiente para sua condenação nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Finalmente, resistindo à condenação e mantida a sentença penal condenatória, que certamente não ocorrerá, requer que seja aplicada a fração de aumento de pena em seu patamar mínimo, seja 1/6, como medida de justiça. Eu agradeço Vossas Excelências a atenção e a oportunidade de hoje estar sustentando nessa Casa de Justiça. Muito obrigado. Obrigada, doutor Lucas Brito, e eu passo a palavra para o representante do Ministério Público, doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, também pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Boa tarde a todos, reitero os cumprimentos, só inovando meus cumprimentos ao doutor advogado, doutor Lucas Brito, pela sua brilhante sustentação oral nessa Casa de Justiça. A síntese da sustentação oral é no sentido de que não há prova de autoria e de materialidade, né? E que a palavra da vítima, sem estar corroborada por outros elementos probatórios, não deve ser considerada como esteio, como base, como pilar, como alicerce para uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Eu adianto que eu vou ler eu só quero dizer desculpa, acho que é porque eu quero ser desembargador também. Perdão, a 35ª, o parecer da 35ª Procuradoria de Justiça, eu vou ler por completo, mas eu adianto o seguinte: a palavra da vítima, ela está sustentada por documentos que dormitam as folhas 12 e 21, pelos laudos da Perforce que dormitam as folhas 298, 306, pelos laudos da Perforce que dormitam as folhas 373 e 381, e pelo depoimento das testemunhas Késia Gemina Batista Lima, Sigeslânia de Souza Medeiros e Maria Gorete Sebastião Nobre. E ainda o depoimento de Lucilândia Pereira de Siqueira. Ou seja, em apertadíssima síntese, nós não temos a palavra da vítima que narrou com a riqueza de detalhes assustadora o crime hediondo de que foi vítima por parte de seu próprio pai. A vítima, como se pode ver, e eu vou demonstrar para vocês, narrou com a riqueza de detalhes que foram confirmados pelos prints que se tirou do seu celular, do celular do acusado, demonstrando que ela, seguidas vezes, ou seja, em continuidade delitiva, era abusada por seu pai, abusos esses que seguiram em escala do menor para o maior, se é que se pode falar em menor crime, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual. Começou com o réu, segundo palavras da vítima, o réu obrigando-a a masturbá-lo e, por fim, terminando com a conjunção carnal. Né? Eu agora peço licença, eu realmente vou ter que ler esse parecer da 35ª Procuradoria de Justiça, porque a prova configurada na mesma é realmente exaustivamente debruçada, né, e demonstram cabalmente que a sentença de primeiro grau não merece qualquer tipo de reparo. Vamos lá. Trata-se de apelação criminal, folha 788, 803, atravessada pela defesa de Francisco de Assis Costa dos Santos, que o condenou pelas práticas dos atos praticados entre julho de 2016 e 6 de janeiro de 2017,
pela figura típica do estupro de vulnerável, artigo 217A do Código Penal, e os atos praticados entre 7 de 1 de 2017 a outubro de 2017, pela figura típica do estupro qualificado, artigo 217, parágrafo 1º do Código Penal, ambos em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, condenando a uma pena de 33 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Na denúncia de folha 26, consta dos autos do incluso inquérito policial que, em meados de 2016, entre setembro e outubro, a outubro de 2017, na casa numeral 140, na Rua da Cruz, bairro 7, nessa urbe, o denunciado reiteradamente constrangiu a vítima, Deslânia Alice dos Santos, sua própria filha, a ter com ele conjunção carnal, bem como a praticar com ele outros atos libidinosos diversos. Segundo consta nos autos, na data e local não mencionados, o apontado chamava a vítima Deslânia, inicialmente com apenas 13 anos de idade, já que nascida no dia 7 de janeiro de 2003, como se comprova as folhas 11 e 15 do inquérito anexo, para a sua residência, sob o pressuposto de visitá-lo e arrumar a sua casa. Ocorria, no entanto, que o acusado exigia que a vítima lhe fizesse sexo oral e lhe masturbasse e beijasse, período este em que ainda era virgem. Os abusos sexuais ocorreram repetidas vezes, geralmente 2 vezes por mês, e sempre que a vítima ia visitar o genitor. O agressor, o qual já tinha outra família, sendo separado da genitora da ofendida com quem esta morava. Com o passar dos tempos, quando a vítima já tinha 14 anos de idade, não era mais virgem, quando o denunciado já soube dessa nova condição da ofendida, passou a exigir que com ele tivesse conjunção carnal, os quais passaram a acontecer com a mesma frequência. A vítima mencionou que não relatou os fatos antes porque tinha medo do agressor por ser seu próprio genitor. Fatos ilícitos estes que vieram a lume apenas quando a agredida resolveu desabafar com a testemunha Kézia Gemina Batista Lima, orientadora da igreja que frequentava, a qual procurou a senhora Segislânia de Souza Medeiros, que por sua vez procurou o Conselho Tutelar para a tomada das medidas, para a tomada das providências cabíveis, chegando assim o caso ao conhecimento do Ministério Público e da autoridade policial, que investigou e elucidou o caso. O inquérito policial é rico em detalhe e minucia as práticas delitivas perpetradas pelo denunciado. A vítima foi precisa e categórica em afirmar que os atos sexuais com diversos não foram consentidos, mencionando que foi forçada a fazer sexo oral no agressor, a beijá-lo, bem como deixá-lo que com ela tivesse conjunção carnal, sempre tendo que frequentar a casa do agressor por medo e por obediência por ser seu genitor, referindo ainda que passou a sentir nojo do denunciado. O relato da ofendida não deixa dúvidas dos abusos sexuais cometidos pelo acusado, que se prevaleceu da condição de ascendente da vítima para consumar os atos ilícitos. A materialidade delitiva e os indícios de autoria são explicitados através das provas orais coletadas pela autoridade policial, mormente pelos relatos da vítima prestada à autoridade policial, bem como pelos prints das conversas reveladoras do ilícito que a ofendida teve com uma das testemunhas do presente processo, além do relato testemunhal feito sob segredo de justiça, as folhas 46 e 47, tudo constando nos autos de inquérito policial anexo. Outros meios de prova, ainda não constantes no inquérito policial, mas desde logo se pugnam pela sua juntada em momento oportuno, são os laudos periciais do aparelho celular e computador do denunciado encaminhado à PEFOS pelos ofícios de folhas 87 e 88A, em decorrência de decisão judicial de quebra dos sigilos dos arquivos telefônicos, telemáticos e informáticos do ofensor, determinado por esse juiz as folhas 60 e 73, inclusive determinou a prisão preventiva do imputado.
Isso aqui é parte da narrativa da denúncia. É de se asseverar, continua a douta Procuradora de Justiça, que a defesa do recorrente apelou da decisão condenatória, as folhas 788 e 813. As razões foram oferecidas pelo causídico, nas quais pleiteia a reforma da sentença penal condenatória e não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar o emprego de violência ou grave ameaça no período em que a vítima já contava com 14 anos de idade, conforme relatou a própria ofendida. Existindo, além disso, dúvida razoável sobre essa circunstância, a qual beneficia o réu, em dúvida por réu, para absolver Francisco de Assis Costa pela prática do crime de estupro qualificado, artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, uma vez que não existe prova suficiente para sua condenação nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Continua a douta Procuradora de Justiça dizendo que o apelante, alternativamente, requer que seja aplicada a fração de aumento da pena em seu patamar mínimo de 1/6, dizendo ele que isso é medida da mais lídima justiça. Devidamente intimado, continua em seu relatório, a douta Procuradora, foi apresentado contra-razões ao recurso de apelação às folhas 830 e 841, manifestando-se o Ministério Público pela manutenção in totum da decisão de primeiro grau. Em pós, foram os autos encaminhados ao Tribunal de Justiça do Ceará e, em seguida, a essa Procuradoria de Justiça Criminal para a devida manifestação. Foi o relatório da digna Procuradora de Justiça. Em seguida, ela entra no mérito da seguinte forma. Satisfeitos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, forçoso é o seu reconhecimento. Passando à análise da argumentação recursal adentrada pela defesa, não merece triunfar o tópico do inconformismo que busca a absolvição do apelante. Os trabalhos de instrução criminal tiveram sucesso em determinar de forma satisfatória a materialidade, bem como a autoria delitiva. A compulsar de forma detida os autos e a correta análise do conteúdo fático-jurídico amelhado na instrução, faz ressoar extremo de dúvida a materialidade e a autoria delitiva que, vinculado aos demais elementos, dão sustento cognoscível à condenação do recorrido. Adentrando ao mérito da matéria debatida na hostilização, assevera-se que, do conjunto fático objetivo perfilado no feito, durante o interstício da formação da culpa, eclodiu a autoria delitiva do sentenciado aludido no contexto da increpação, endossado, sobretudo, pelo visceral liame entre as palavras das vítimas, testemunhas e do acriminado, transcrito por ocasião das contrarrazões ministeriais de folhas 830 e 841. Aqui, prossegue a procuradora. Convém destacar o depoimento judicial prestado pela vítima Deslane Alice de Souza Santos, que afirmou em juízo que após seus pais se separarem, sempre ia visitar, aqui nós já estamos transcrevendo o depoimento da vítima, que após seus pais se separarem, sempre ia visitar seu genitor na casa dele, mas a partir de certo tempo, ele passou a querer lhe abusar sexualmente, iniciando com beijos e abraços, sendo beijos de língua, em período em que tinha 13 a 14 anos de idade, não recordando com precisão. Pontuou a ofendida que, posteriormente, passou a se relacionar com um rapaz chamado Rodrigo, com o qual perdeu a virgindade. E, após o agressor saber dessa situação, passou a querer ter relações sexuais, as quais ocorreram por certo tempo. A ofendida afirmou que frequentava a casa do acusado aos finais de semana ou durante a semana, quando não tinha aula, e sempre ficavam somente os dois na casa, oportunidade em que, embora o acusado nunca tenha lhe batido, induzir-lhe a fazer, não tendo como a ofendida reagir, ou algo do tipo, detalhando que o acusado ficava nu e dizia que a vítima fosse até o mesmo e começasse a acariciá-lo, masturbando, chegando a fazer sexo oral e vaginal por várias vezes. Que após se saciar e gozar, o acusado voltava a ser pai, curiosamente. E aí o registro é meu. Motivo pelo qual
a ofendida sempre voltava à casa do agressor, pois, após perpetrar os abusos, o acusado era uma ótima pessoa. A ofendida disse que os abusos perduraram por um período de 1 ano, mas que inicialmente foram apenas beijos, e que as relações sexuais foram por menos tempo, por cerca de 4 ou 5 meses. A ofendida disse que revelou as ofensas sofridas a uma amiga da igreja, chamada Kézia, a qual lhe disse que não poderia guardar aquela informação, pois era crime, e não poderia cobertar, dando um tempo para que a ofendida contasse os fatos para a sua família. Caso contrário, Kézia contaria, como de fato o fez, os fatos como de fato fez. A ofendida esclareceu que, quando disse que o acusado era sem escrúpulos, quis dizer que o apontado não tinha limites, pois queria que a apontada fizesse tudo como uma mulher normal. Mas quando ele se saciava, voltava a ser pai. Detalhou a ofendida que os abusos ocorreram por diversas vezes, e não soube precisar quantas vezes. E ocorriam masturbações e sexo oral entre as partes. Perdão, doutor Luiz Antônio, mas terminei, né? eu peço que Vossa Excelência finalize, porque seu tempo está esgotado. Ok. O final, Excelência, na verdade, como já dissemos, a autoria e materialidade restam comprovados pelo depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento de testemunhas e pela prova pericial juntada aos autos, razão pela qual não há motivo em se dar provimento ao apelo, nem quanto à diminuição da pena, já que essa atendeu a uma correta dosimetria, e nem a negativa de autoria do delito, uma vez que resta comprovado pelo depoimento de vítimas, testemunhas e da prova material colhida através dos laudos da PEFOS, que foram devidamente autorizados via judicial. Respeitosamente, como dirijo aos senhores desembargadores, nesses termos. Obrigada, doutor Luiz Antônio, e eu devolvo a palavra para o relator, desembargador Sérgio Parente. Obrigado, presidente. Doutor Lucas, eu vou tentar não ler e tentar aqui, graças até a forma como o senhor conduziu a sua sustentação e louvando a maneira tranquila com a qual o senhor se posicionou, mas assim, o doutor Abrantes ele fez a leitura do depoimento da vítima e realmente é uma situação muito um depoimento ruim de se ouvir, não é? E eu fico com aquilo que o senhor, por exemplo, alegou, disse, olha, só o depoimento da vítima, não é? Então a gente fica pensando como solucionar casos desse tipo, se não se valorar o depoimento da vítima, principalmente em situações essas que não deixam vestígio, que os exames não comprovam, que são situações, né, dentro de casa, né, e principalmente pelo próprio pai, né, é uma circunstância realmente muito delicada e a gente, como julgador, realmente se preocupa muito. E eu costumo dizer aqui, me desculpem se muitas vezes eu falo muito das varas de família aqui estando no crime, mas a gente verifica em alguns depoimentos, e eu me acostumei durante o longo tempo que passei nas varas de família, a identificar pelos depoimentos certas situações de ódio ao pai, puxa, o que causaria essa vítima aí falar isso tudo, a própria maneira como isso tudo aconteceu, me parece mais um desabafo com alguém da igreja que viu e que a própria pessoa da igreja acabou constatando ali um fato muito grave, depois todos conselho tutelar, e aí se instaurou o procedimento. E eu não vi nada, a não ser a alegação dele em juízo a dizer que era um pai ausente, que ela fez isso porque talvez ele fosse um pai ausente. Então, assim, é muito pouco, não é?
E mais, eu gostaria de ler um trecho aqui que eu julgo altamente humano, né, dela como filha, que o Tom Abrantes repetiu 2 vezes, e eu queria só colocar no contexto que eu entendo. Eu digo aqui no meu voto, tem uma seguinte frase que eu acho que resume tudo. Com efeito, a própria vítima, em seu depoimento judicial, relata que o réu era um bom pai, que após, olha só, isso é aspas, olha que coisa dura de se ouvir de quem ainda tem bondade, né? Ela diz aqui, entre aspas, após ele se saciar, voltava a ser pai. Mesmo diante de tamanhas atrocidades, agora sou eu que digo aqui, a vítima ainda nutria um amor fraterno por aquele que era seu algoz. Não se vislumbra qualquer razão concreta para suspeitar que a vítima estaria acusando falsamente o réu de crime gravíssimo, como o estupro de vulnerável. Então, assim, eu acho que há momentos, né, no voto da gente, é como um desenrolar de um livro aonde certas expressões são definitivas, né, e caracterizam o voto. E, sinceramente, esse depoimento é de cortar o coração, né? Porque demonstra ali que ela era filha, mas que, infelizmente, ele não era pai, né? Era um abusador, e é essa a história que a gente vê. Então, não há nada de concreto aqui que me leve a crer que esse depoimento não deva ser levado em consideração. Muito pelo contrário, a gente até se envolve numa certa emoção, e aí é que eu quero dizer que o julgador, mesmo vamos dizer assim, porque não há como não desenvolver revolta, não é? Então, numa circunstância dessa, não há como não desenvolver revolta. Mas, apesar disso, como se trata de um julgamento técnico, foi feita uma redução significativa da pena. E eu até vou me poupar aqui um pouco, até porque se torna pesado essas pautas, né, que tratam dessa matéria. Eu digo aqui que reduzir propõe uma redução da pena, a pena aplicada foram 33 anos e 4 meses de reclusão. E no nosso redimensionamento proposto, essa pena ela foi redimensionada para 20 anos de reclusão, mantido o regime de cumprimento da pena, que é o inicialmente fechado. Então, vou pedir licença só para ler dito isso, eu acho que há certas coisas que são tão evidentes que elas se resumem em poucas palavras. Então, assim, há a situação técnica que eu tive que me apegar e que coloco para os meus pares, né, apesar da indignação de julgador, que é realmente o que a gente sente por processo dessa natureza. E eu peço licença aqui para ler a ementa. Apelação criminal, penal e processual penal, estupro de vulnerável, estupro de vítima maior de 14 e menor de 18 anos em continuidade delitiva. Artigo 217-A, caput e 213, parágrafo 1º, combinado com 71, caput, todos do Código Penal. Sentença condenatória, recurso da defesa, pleito de absolvição por insuficiência de provas, não ocorrência, conjunto probatório robusto e harmônico, depoimento da vítima, validade, autoria e materialidade confirmadas por outros elementos probatórios. 2. Reanálise da dosimetria, pena base fixada no mínimo legal, na segunda fase mantida a basilar no mínimo, sem reproche, na terceira fase aplicada a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva por 2 vezes, necessidade de ajuste, redução da pena para 20 anos de reclusão, recurso conhecido e provido parcialmente, pena redimensionada. É minha proposta de voto. Presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. Votamos com Vossa Excelência nesse processo, eu e o desembargador Eduardo Costa Fava, em razão do impedimento da desembargadora Ilna.
e eu tenho que votar primeiro, e eu digo a Vossa Excelência que a mesma emoção que dominou a mim também. Tanto na leitura da preparação do voto, quanto na leitura feita agora pelo doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno. E o mesmo sentimento de emoção tomou conta de mim da mesma forma. Portanto, não há como me afastar do voto já lançado no sistema, de acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Eduardo Costa Fava, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Eu também aqui não posso deixar de cumprimentar e parabenizar o doutor Lucas Brito pela brilhante sustentação, pelo esforço, não só na sustentação oral aqui, mas vi aqui nos autos a sua participação efetiva na defesa combatente aí dos interesses do denunciado, mas como bem salientou e muito bem apreciou o contexto probatório do desembargador Sérgio, não há como a gente aqui absolver o réu. São provas contundentes, um contexto probatório harmônico, né, que se inicia com o relato da vítima, uma pessoa da igreja, mas que aí se irradiam outras provas amparadas nesse nascedouro. Nós temos depoimentos das testemunhas, nós temos relatos da prova pericial, inclusive aquele diálogo em que ele convida a ofendida para arrumar a casa, e depois coloca um emoji de só arrumar a casa. Aquilo são evidências muito fortes que vão ao encontro de todas as versões, a versão apresentada pela ofendida, e Vossa Excelência, Desembargador Sérgio, de uma forma muito, muito cuidadosa, afasta a versão da defesa e enuncia de uma forma muito brilhante todo o contexto que ampara a condenação, de forma que eu não só acompanho o voto de Vossa Excelência, mas parabenizo pela forma com que tratou a matéria. Ratifico, portanto, senhora presidente, o voto provisório no sentido de acompanhar a relatoria. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava. Eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso parcialmente provido. Obrigada, doutor Lucas, e até uma próxima vez, se Deus assim o quiser. E eu anuncio o número 11 da lista das sustentações orais, é a apelação 0015-781-10-2017, também da relatoria do desembargador Sérgio Parente. O apelante é o Ministério Público e o advogado do apelado é o doutor José Carlos de Lima. Doutor José Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. Estamos já quase... Já estou vendo aqui tudo escuro, preciso lhe dar boa noite. Boa noite, Excelência. Como o apelante é o Ministério Público, eu terei, então, que inverter aí. Mas, antes, eu passo a palavra ao desembargador Sérgio. Pois não, obrigado, presidente. Essa apelação, ela tem tanto o Ministério Público, não é, como os próprios acusados, né? São os apelados Marco Rogério Rufino da Silva e Ezaquias Faustino de Souza, também como apelantes, e também o Ministério Público. Então, considerando que, como eu imagino, quem tenha pedido a sustentação oral tenham sido os apelados, não é isso? Eu vou aqui me posicionar, tendo em vista que o recurso é conhecido e desprovido, tendo em vista que a sentença condenou os acusados. Eu indago a patrono diante desse desprovimento do recurso do Ministério Público, se ele tem interesse em fazer a sustentação oral, tendo em vista que foi ele que pediu a sustentação oral. Mas, doutor Abrantes, também eu lhe faço a mesma indagação, né? E eu queria que, inicialmente, os apelados se posicionassem, que requereram a sustentação, e depois eu indago ao Ministério Público, e aí... aliás, eu acho que talvez seja mais tático fazer o contrário, porque se
se o doutor Abrantes, me perdoe, se o doutor Abrantes tiver interesse em fazer, tendo visto o que eu anunciei, o resultado, aí fatalmente o apelado acho que manteria seu posicionamento, né, no sentido de fazer a sustentação oral. Então, eu inicio pelo senhor doutor Abrantes. O senhor tem interesse em sustentar? Desculpe, excelência, eu não entendi a parte. O senhor adiantou o seu voto? Adiantei, porque quem fez o requerimento foi o requerimento pela sustentação oral, foram os apelados, né? E aí eu adiantei aqui que o recurso foi conhecido e desprovido. Eu me posicionei dessa forma. No caso, o senhor manteve a decisão de primeiro grau? Mantive. Então, que absolveu os dois. Exatamente. Pronto. Então, nesse caso, com todo respeito, eu pretendo fazer, ainda assim, a minha sustentação. Não, tranquilo, é mais que natural. O senhor já votou? Não, então se já votou... Não, na verdade é um hábito, mais ou menos, da Câmara, no sentido de quem pede, de anunciar para quem pede a sustentação oral, compreendeu? Então, como ele pediu a sustentação oral, aí eu anunciei o voto, que o voto foi favorável a ele, mesmo lhe sendo desfavorável, compreende? Mas é comum, mas fique à vontade. Não. Agora que eu compreendi, peço desculpa aí por não ter entendido, já que eu sou novato, ainda tenho muito que aprender, e não tenho nunca tive compromisso, nem com a ignorância, nem com o erro. Eu acho que, como ser humano, e mesmo como jurista, a vida é um aprendizado, e nós devemos nos render humildemente, né, quando fatos assim acontecem. Razão pela qual, excelência, eu entendo que Vossa Excelência já se posicionou, e aí não há, portanto, qualquer razão para que eu venha a me manifestar, sem nenhum problema. Abro mão da minha sustentação oral. Pois não. Então eu indago ao advogado. Posso anunciar aqui o resultado formalmente? Ou o senhor tem interesse em sustentar, doutor? Não, excelência. Não, diante das circunstâncias também não, excelência. Pois não. Então, diante disso, eu peço licença à presidente para ler a ementa, somente a ementa aqui do voto, não é isso? Claro, vou disponibilizar pois não. O senhor continua com a palavra. Obrigado, presidente. Então, ementa, direito processual penal, apelação criminal, delito de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, pleito de condenação dos réus nas tenadas do artigo 33 caput da Lei 11.343, impossibilidade, ausência de lastro probatório suficiente para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, incidência do princípio indúbio pro réu, recurso conhecido e desprovido. Dessa forma, lhe devolvo a palavra, presidente, para tendo em vista até que a votação já foi feita, mas não custa nada confirmar, né, esses votos que já foram proferidos. Lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. Votam com Vossa Excelência a desembargadora Ilna e eu. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho integralmente o relator. Obrigada, desembargadora Ilna. Eu também voto acompanhando o relator e eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso improvido. Doutor José Carlos, muito obrigada e, se Deus quiser, até uma próxima vez. Grato, excelência. Agora anuncio o número 12 da lista das sustentações orais, o número 103 da pauta 13, da relatoria do desembargador Eduardo Escorça Fava. E apelante, também, aqui apelaram o Ministério Público e o réu. E o advogado é o doutor Matheus Pereira Lima Marques, que fez o requerimento da sustentação oral. Doutor Matheus, boa tarde. Doutor Matheus não está na sala. Então, por essa razão, eu anuncio a decisão. Por unanimidade, o relator conheceu do recurso do Ministério Público para lhe dar parcial provimento e conheceu parcialmente do recurso da defesa para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento. E os desembargadores que votam com o desembargador Eduardo Escorça Fava acompanharam o relator na integridade.
E eu anuncio o último processo da nossa lista das sustentações orais, é a apelação 00-505-3661, número 28 da pauta 13, da relatoria do desembargador Sérgio Parente. Aqui também apelaram o Ministério Público e a defesa. O advogado é o doutor Charles Antônio Menezes de Paiva, que também fez o requerimento da sustentação oral. E eu, então, passo a palavra para o desembargador Sérgio Parente. Pois não. Então, como já houve a publicação do relatório, eu indago como fiz, embora já saiba a resposta do doutor Abrantes, eu tenho que, por uma questão de consideração, tenho que continuar indagando. Mas eu pergunto ao advogado se tem interesse na leitura do relatório. Não, excelência, sem problema, sem necessidade. Pois não. Doutor Abrantes, perguntando de novo. Basta dizer. O mesmo entendimento, excelência. Pois não. Então, devolvo a palavra à presidente. Obrigada, desembargador Sérgio. E aqui eu tenho que inverter. Eu tenho que passar primeiro ao Ministério Público para fazer a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Doutor Luiz Abrantes, o senhor tem a palavra. Bom, reitero os meus cumprimentos. Prazer revê-lo, doutor Charles. É raro, né, no mesmo dia nós termos o mesmo advogado em duas pautas, né? Excelência, eu serei bem breve, porque na leitura dessa apelação de número 005-3661-2021, cujos 4 últimos dígitos são o 0058, eu entendo que o parecer do Ministério Público, que dormita as folhas 366-373, é conclusivo e exaustivo, razão pela qual a adoção aqui de uma defesa oral não se faz necessária. Ratifico, portanto, o parecer do Ministério Público de forma 366-373. É como manifesto. Obrigada, doutor Luiz Abrantes Pequeno. E então eu passo a palavra pelo tempo regulamentar para o doutor Charles Antônio Ximenes de Paula. Obrigado, excelência. Paiva, desculpe, doutor Charles, de Paiva, Ximenes de Paiva. Excelência, sem qualquer problema. Também, muitas vezes, a gente erra, inclusive, o nome de Vossas Excelências, principalmente no momento desse, em Vossa Excelência certamente já está bastante cansada, né? Razão pela qual todos, já se aproxima 6 horas, eu somente vou renovar aqui meus cumprimentos a todos aqui presentes, na pessoa de Vossa Excelência, desembargadora presidente. Trata-se aqui de recurso de apelação, na qual há a apelação, podemos dizer, apelação mútua, né? Recíproca, mútua, né? O Ministério Público também apelou da decisão. Eu acho bastante interessante esse caso. Eu vou procurar ser breve, mas eu preciso falar alguns detalhes. Eu acho bastante interessante esse caso, porque esse aqui é o que pode se chamar de, entre aspas, com licença da palavra, zebra. Por quê? No dia da audiência de instrução, quando nós estávamos no momento próximo, o Ministério estava esperando uma das testemunhas de acusação, que era a conselheira tutelar, e o juiz determinou a condução coercitiva. E aí eu conversei com o réu, eu estava ao lado dele lá na penitenciária, e aí eu falei para ele, rapaz, tu vai confessar, não vai? Porque aqui a situação para ti não está tranquila, né? Aí ele, não, eu vou confessar. Aí eu olhei para o promotor, que nós estávamos, não estava em gravação, mas eu estava vendo na tela. Aí, informalmente, eu falei, doutor, o senhor não dispensa a testemunha de acusação? Aí ele falou assim, não, você ainda tem testemunha de defesa. Eu falei, não, eu não preciso apresentar nenhuma testemunha porque ele vai confessar. Aí o promotor
ele vai confessar? Eu falei, vai. Inclusive, doutor, nós vamos pedir a pena mínima, né? O senhor não vai discordar? Creio que não. Aí ele riu, falou, não, se ele vai confessar, a gente vai dispensar tudo e vamos para os memoriais, vamos para as alegações finais e tchau, e tal. Aí, assim, ocorreu, né? Por que eu estou contando isso? Para eu chamar a atenção para o seguinte, como aí o procurador, o ilustríssimo doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno falou, o que não consta nos autos não existe no mundo jurídico. Né? Então, tudo que eu falei não consta nos autos. No entanto, a partir de agora consta. Por quê? Porque o Ministério Público, diante da confissão do réu, o Ministério Público requereu somente a condenação, sem nenhuma circunstância agravante, sem nenhuma causa de aumento de pena. Foi o que o Ministério Público requereu. E isso consta nos autos. E eu pedi a aplicação da pena mínima e o juízo entendeu por não aplicar a pena mínima, por aplicar algumas causas de aumento e agravante. Ok. E aí onde eu chamo de zebra. Por quê? Porque o juiz demorou, a comarca demorou a publicar a sentença e quando publicou já era um outro promotor, com outro pensamento, isso deve ser respeitado, e recorreu da decisão. E aí eu fiquei, como é que pode? Se tivesse saído essa decisão um pouco antes, não haveria recurso do Ministério Público, somente da defesa. Né? Infelizmente foi isso, e nosso trabalho é esse, e vamos aqui fazer a defesa. O Ministério Público, no seu recurso, ele afirma que a vítima precisou passar por exames psicológicos, razão pela qual a pena deve ser agravada, porque trouxe consequências. Como foi já dito, eu não estou falando isso de forma em tom de deboche, que eu defendo bastante isso também, como já foi dito pelo ilustríssimo procurador, o que não está nos autos não pode ser valorado de forma negativa contra o apelante ou apelado. Por quê? Porque não consta nos autos que a vítima precisou passar por exames psicológicos. A vítima teve um atendimento psicológico como vítima, que isso ocorre com todas as crianças que são vítimas de estupro de vulnerável. Então, não consta nos autos que ela precisou passar por tratamento, que ela teve transtornos psicológicos. Então, razão pela qual a defesa sustenta que não deve incidir essa causa de aumento. Outro ponto que é defendido pelo Ministério Público é que deve haver a majorante em razão da continuidade delitiva, porque houve o ato sexual por pelo menos 2 vezes. 2 pontos. Quando o réu confessou, ele falou que tocou na vítima por 2 vezes, mas em um só momento. Ele não fala que foi em 2 momentos diferentes. Que um dia tocou, eu não queria repetir as palavras dele, acho que Vossas Excelências falaram, que um dia ele tocou em determinada parte, e em outro dia ele tocou em outra parte. Ele não falou isso. Ele disse que tocou. Ele falou assim. O juiz perguntou como foi, se ele confessa, ele disse sim. Aí sim. Aí o promotor falou, se o senhor não confessar, aí ele, não, eu toquei nela 2 vezes. Toquei em tal parte e toquei em tal parte. Aí eu vi aqui no parecer do Ministério Público, da Procuradoria, que fala que houve por 2 vezes. Uma vez que houve uma tal situação que foi aquele relator na delegacia, e a outra vez que foi na casa dele. Aquele relator na delegacia, primeiro ponto, ele deu um depoimento na delegacia sem advogado, está nos autos, sem o direito de ficar em silêncio, sem ser advertido sobre o direito de ficar em silêncio, e isso ele confessou lá, ao meu ver, informalmente, porque não foi de forma judicial. E o ato sexual que ele relatou na delegacia, repito, sem advogado e sem advertência de direito de ficar em silêncio, a vítima não falou sobre esse ato sexual.
A vítima não falou sobre isso quando ela foi ouvida em juízo. Então, esse ato sexual lá, ele não pode ser considerado para aumentar a pena dele. Porque se a confissão dele, que tocou nela apenas uma vez, que apenas tocou, foi justamente o que ela falou no seu depoimento, na sua oitiva, que inclusive ele não estava presente, que eu ia me insurgir quanto a isso, porque o juiz mandou retirá-lo da sala virtual, e aí ele não estava presente, ele não ouviu, e ele falou exatamente o que ela disse, né? Que tocou. Então, o que foi falado na delegacia não foi comprovado. A prova deve ser confirmada em juízo. E o que ele falou na delegacia não foi confirmado em juízo, né? Não houve o ato sexual, né? Não houve. E outra causa de aumento que o Ministério Público defende é sobre a hipossuficiência da vítima, que, segundo o Ministério Público, resta comprovada. Nos autos não há nenhum tipo de comprovação da hipossuficiência da vítima. O fato dele ter dado algum presente a ela, como ela disse em juízo que ele ganhou alguns presentes dele, né? Eles tinham uma relação de amizade. Sim, a amizade entre uma criança e um adulto. Sim, por conta de um namoro que ele tinha com a tia dela. E ele deu, sim, alguns presentes. Ele confirmou, ele não negou. Mas isso não comprova hipossuficiência. A troca de presentes ocorre sem classe social, sem questão de carência financeira. Então, a hipossuficiência também não está comprovada. Então, o Ministério Público defendeu que ele se aproveitou dessa hipossuficiência para ganhar a confiança dela e abusar sexualmente. Não. O abuso ocorreu sim, e ocorreu na casa dele quando ela estava dormindo. Quer dizer, ela sequer se deixou levar pelos presentes, né? Então, a defesa entende que poderia até incidir essa causa de aumento se esses presentes tivessem sido oferecidos para conquistar a confiança dela e ela se entregar, ela concordar, ela se deixar levar. Mas ela foi abusada, sim, mas num contexto de que ela sequer percebeu, ela não consentiu. Então, os presentes não influenciaram. Aí, presumir que os presentes influenciaram para ela poder dormir na casa dele, aí é mera presunção. E eu eu defendo que não é razoável a condenação por presunção. Outra situação é que, sobre a questão da causa de aumento, pelo fato dele ser namorado da tia. Então, isso configuraria um parentesco, aí tem a causa de aumento prevista no Código Penal, mas no Código Penal não prevê namorado, até tio afim poderia configurar, mas ele não é tio afim, ele era namorado da tia. Então, seria estender, seria uma interpretação extensiva que prejudicaria o réu. Então, também é essa situação que nós queremos defender, que o Ministério Público defende o contrário. E, retornando à questão da continuidade delitiva, não há nos autos do inquérito, do processo, não há comprovação jurídica de que houve uma continuidade delitiva. Não há, e é por essa razão que nós pedimos que seja provido o recurso da defesa e seja improvido o recurso do Ministério Público. Eu quero chamar a atenção para uma situação que eu acho que eu fui breve, eu quero ser mais breve ainda, numa situação aqui. Excelência, tudo o que eu trouxe aqui é o que está nos autos do processo. E tudo o que eu combati é que não seja agravada a situação pelo que não está nos autos, por mera presunção. Sem qualquer celeuma, sem qualquer objetivo de celeuma, na sustentação que eu fiz anterior, foi sustentado, com todo respeito ao doutor Luiz Antônio, com todo respeito, o doutor Luiz Antônio falou que parece que o advogado não leu o processo. Eu jamais defenderia aqui qualquer tese sem ler o processo página por página.
E eu só defendo o que está nos autos. Eu nunca aleguei que um cliente meu é inocente. Eu estou voltando ao assunto, eu só citei essa situação, porque eu nunca aleguei que um cliente meu é inocente. Por quê? Porque eu não sei se meu cliente é inocente. Ele diz para mim que não é inocente, que é inocente, eu posso até acreditar, mas eu peço a sua absolvição por ausência de provas. E é o que eu estou pedindo aqui. Eu estou pedindo aqui que seja reconhecido o recurso da defesa e seja provido e seja improvido o recurso do Ministério Público, porque não há nos autos do processo qualquer fato, qualquer documento, qualquer instrumento comprobatório que diga que a vítima precisou passar por exames psicológicos, que diga que houve o ato libidinoso se ocorreu por mais de uma vez, qualquer instrumento que diga que a vítima é hipossuficiente, qualquer instrumento que diga que ele precisou que os presentes que ela ganhou influenciaram na concessão do ato, tá? E, por fim, quando eu digo que eu só me atenho ao que há no processo, ao que há nos autos, eu quero me referir a um processo que, inclusive, foi objeto do habeas corpus anterior, no qual diz o seguinte: eu tenho um processo que, lá no processo, na fase pré-processual, diz que a vítima daquele determinado processo, ela foi arrastada por 500 metros. Isso é dito no relatório do delegado de polícia. Isso está lá nos autos do processo. No entanto, há nos autos do processo, da perícia técnica... Doutor Charles, eu vou acabar me confundindo com fatos de outros processos. Eu não estou entendendo, porque... Não, eu estou querendo dizer que eu só me atenho ao processo. Excelência, eu não quero confundir Vossa Excelência, então eu vou interromper, não vou mais falar, mas vou só dizer o seguinte. Charles, só um instantinho, eu interrompi seu tempo, né? Infelizmente, o processo que o senhor está falando já foi julgado. Não, certo, mas o que eu quero... Eu peço ao senhor que se atenha ao processo em julgamento, ok? Eu estou me atendo, Excelência. Então, tudo bem. Eu vou restabelecer o seu tempo, só me justificar. Já está quase finalizando. O senhor está a menos, me ajudem aí nas contas. 34 segundos. O senhor só me justificando. 34 segundos para o senhor terminar, certo? Obrigada, doutor Charles. A minha sustentação atual desse processo, ela está fundamentada somente no que há nos autos do processo, bem como todas as sustentações anteriores que eu fiz em toda a minha história, porque a minha história como advogado é me ater ao que consta no processo. Foi só isso que eu quis dizer. Peço perdão a Vossas Excelências se eu confundi ou se eu passei algum tipo de interpretação diferente. Tá certo? Então, dessa forma, eu peço a Vossas Excelências pelo provimento da apelação da defesa e pelo improvimento da apelação do Ministério Público. Muito obrigado. Obrigada, doutor Charles, e eu devolvo a palavra ao desembargador Sérgio Parente. Pois não, muito grato. Doutor Charles, a gente até já teve em outras oportunidades aqui, né? Já sabe do seu esforço, né, em relação ao seu trabalho, e o senhor sempre se esforça muito. Mas eu só interferi porque ia acabar, né, o fato de outro processo. Então, assim, eu vou novamente optar por uma leitura para que a coisa fique mais clara, não é? E vou só tentar resumir alguma coisa aqui, porque me parece que aqui se trata de alguém que é réu confesso, portador de HIV, consciente dessa situação e que manteve atos libidinosos, né? Veja aí o risco, né, disso tudo, e ainda, como o próprio doutor Charles disse, ainda mantinha um relacionamento afetivo com a tia, portanto, era para ela, criança, era como se fosse um tio, né?
Então, feito esse resumo que, para mim, já é assustador, eu quero lhe dizer, doutor Charles, que esse tipo de negociação com o Ministério Público eu não posso nem comentar. O senhor diz agora está nos autos, não está não, porque isso é uma coisa juridicamente impossível, isso não faz o menor sentido, o Ministério Público não combina pena com ninguém, se é que eu entendi direito, me perdoe se estou falando aqui, né, de uma situação que o senhor quis se referir, mas realmente eu não posso considerar isso. E eu vou pedir aqui licença, vou ser um pouco enfadonho, porque eu realmente estou propondo um aumento de pena, com base no que o Ministério Público, né, se posicionou, porque, aliás, com base no que o Ministério Público se posicionou, não é porque o recurso do Ministério Público é um recurso também da defesa. E eu vou tentar ser rápido aqui, e eu confesso que com a leitura talvez até seja, não que 6 horas para nós, né, seja assim um horário muito, até pelo histórico da Câmara, nós já ficamos aqui até por muito mais tempo, mas é porque talvez seja mais didático diante da situação ocorrida aqui nos autos. Então, há um pedido, vou iniciar por esse pedido, de o direito do réu de recorrer em liberdade. Então, acho que, como está tendo o julgamento, esse pleito resta prejudicado, é uma preclusão lógica, não é isso? Uma vez que nós estamos julgando o processo hoje. E eu inicio aqui explicando um pouco o que aconteceu e prosseguindo aqui, sendo um pouco extenso aqui, mas eu vou preferir ler, porque talvez seja mais tranquilo. O Ministério Público postula que seja retificada a pena base, aduzindo que o magistrado de origem não reconheceu a valorização negativa para as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Assevera que o fato de o réu ter plena ciência de que era soro positivo torna a culpabilidade mais gravosa, assim como que os traumas psicológicos, nesse caso, ultrapassam os previstos no tipo penal. No que tange à culpabilidade negativa, tal circunstância, uma vez que, de fato, o grau de reprovabilidade da conduta do agente mostra-se extremamente acentuado. A possibilidade de exposição da criança ao vírus HIV de forma consciente por parte do réu, conhecedor de sua condição de soro positivo, deve gerar, sim, maior apenamento. Já as consequências do crime dizem respeito a, abro aspas, extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes ou para a comunidade, fecho aspas, só devendo ser considerada negativa quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. No caso em questão, entende-se que não restam dúvidas que as consequências do delito foram extremamente graves para a ofendida e que ultrapassam o previsto no tipo penal. Primeiramente, é incontestável a ocorrência de abalo psicológico para a vítima, vez que molestada, contando com somente 11 anos de idade à época, por pessoa de sua confiança e por quem nutria carinho e afeto. Os relatos da criança são uníssonos quanto ao trauma e o medo experimentados, restando comprovado nos autos que a repercussão do delito para a infante extrapolou as inerentes ao tipo penal, uma vez que ela teve que ser encaminhada e submetida a tratamento psicológico em Sobral, posteriormente à violência por ela sofrida, com o intuito de tentar superar os traumas sofridos em decorrência do abuso. Corroborando com este entendimento, destaca-se o relatório do Conselho Tutelar, acostado às folhas 14 e 15, e trechos do depoimento da vítima, que afirmou em juízo, abro aspas, só tenho medo dele tentar fazer alguma coisa comigo, fecho aspas, depoimento sem mídia digital. Diante dessas razões, entende-se que deve ser desfavorável ao réu essa vetorial. Com fundamento nas ponderações ora lançadas, acolhendo o pleito ministerial, exaspera-se a pena base do delito em tela, negativando as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. 13. Recurso defensivo, pleito de reforma da dosimetria da pena. O apelante aduz que a negativação da circunstâncias mostra-se injustificável e despropositada a fixação da pena base acima do mínimo legal, vez que ele não se aproveitou da hipossuficiência econômica da vítima ao presenteá-la, nem para induzi-la a praticar atos libidinosos. No caso, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente com base no fato de o agente oferecer presentes para que a vítima se aproximasse dele, numa clara tentativa de agradá-la e atraí-la, o que, de fato, é idôneo para se considerar desfavorável tal vetorial.
tanto porque se trata de um elemento concreto colhido nos autos, quanto porque tal circunstância faz com que o fato seja ainda mais reprovável, transbordando do normal à espécie. Assim, mantém-se a consideração desfavorável das circunstâncias do delito operada na origem. Por conseguinte, remanescendo tom desfavorável sobre 3 dos vetores do artigo 59, quais sejam a culpabilidade, a circunstância e as consequências do crime, mostra-se de rigor o aumento da pena base outrora fixada para o quanto de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Com relação à segunda fase da dosimetria, a defesa pugna pela exclusão da agravante disposta no artigo 61F do Código Penal, alegando que, abro aspas, não há relação doméstica entre o apelante e a tia da vítima, pois eram apenas namorados, fatos que descaracteriza a relação doméstica, bem como que, abro aspas novamente, não se trata aqui de relação de hospitalidade, haja vista que a própria vítima ia de encontro ao apelante, ou seja, ia na casa de AR de M. Fecho aspas. Não resta dúvida que o agente se encontrava em posição de superioridade em relação à vítima, além de possuir uma relação doméstica e coabitar com a tia da vítima à época do fato, tendo claramente abusado de tal relação de confiança, motivo pelo qual deve sim ser mantida a agravante prevista no artigo 61F. 18. Nota-se que o magistrado de origem reconheceu de forma correta a atenuante da confissão espontânea, compensando aí integralmente com a agravante prevista no artigo 61F do Código Penal, por considerá-las igualmente preponderantes, o que também se mantém por se mostrar o procedimento escorreito. Por fim, a defesa pleiteia pela exclusão da continuidade delitiva reconhecida na origem em sua fração mínima, sob o argumento que não restou devidamente comprovada nos autos. No que pertine à ocorrência da continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal, depreende-se dos autos que o réu praticou pelo menos em 2 dias distintos atos libidinosos contra a vítima, e por esta razão, o magistrado sentenciante reconheceu a continuidade delitiva, aumentando a pena intermediária na fração de 1/6. No caso em Testilha, embora evidenciado que a prática delitiva se dava nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, não é possível afirmar que ocorresse no mesmo momento. Ao contrário, o depoimento do próprio réu não deixa dúvida de que os ilícitos eram praticados algumas vezes em momentos distintos. E aqui eu cito abrindo aspas. Um dia foi trocar a blusa da criança e tocou nos seios de MC, fecho aspas. E que, abro aspas de novo, um dia chegou em casa e viu a criança seminua na cozinha, que relata que colocou a criança na pia da cozinha e colocou seu pênis na vagina da criança, fecho aspas. É notória a pluralidade, trava-língua aqui, não é? De intenção do acusado que, para satisfazer sua lascívia, vitimou a sobrinha de sua namorada / companheira por no mínimo 2 vezes e em momentos diferentes, o que evidencia desígnio autônomo na prática de cada uma das condutas delituosas. Vê-se como correto o reconhecimento da causa de aumento atinente à continuidade delitiva, considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como se entende que a exasperação na fração mínima de 1/6 mostra-se adequada e devidamente motivada, conforme demonstrado nos autos pelo magistrado singular, não merecendo qualquer reparo. Desta forma, porquanto houve alguns reparos na primeira fase da dosimetria e, vez que não se trata de recuso exclusivo da defesa, modifica-se a pena definitiva do apelante para 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Vou ler sempre a ementa, né? Porque já é hábito e quase que eu vou ler aqui o voto todo, mas é porque às vezes no que eu escolho ler pode passar alguma coisa e a ementa ela resume tudo, né? Ementa penal e processo penal, apelação criminal, estupro de vulnerável praticado pelo tio por afinidade e continuidade delitiva, artigo 217-A do Código Penal, apelos da defesa e da acusação, recurso ministerial 1 preliminar, 1.1, insurgência quanto ao direito do réu de recorrer em liberdade, pleito prejudicado, preclusão lógica. 2, mérito. 2.1, pleito de valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime, possibilidade, vítima que na época dos fatos contava com apenas 10 anos de idade e necessitou de tratamento psicológico. Trauma psicológico configurado, réu soro positivo quanto ao vírus da AIDS, HIV, risco de contaminação da infante, o que torna a conduta mais reprovável, culpabilidade e consequências do crime evidenciadas mediante elementos concretos nos autos, reprimenda exasperada, recurso da defesa. 1. Reforma da dosimetria da pena. 1.1. Neutralização das circunstâncias do crime. Descabimento. Réu que confessou por reiteradas vezes, presentear a vítima aproveitando-se da sua hipossuficiência
econômica para perpetrar os delitos, modus operandi que extrapola o tipo penal, vulnerabilidade financeira comprovada. 1.2, pedido de exclusão da agravante prevista no artigo 61F do Código Penal, improcedência, réu que mantinha relacionamento amoroso com a tia da vítima, tio por afinidade, prevalendo-se das relações domésticas e de coabitação. Agente que se valia da sua condição de tio por afinidade e da proximidade com a família da ofendida para, com abuso de confiança, cometer os delitos em sua própria residência. 1.3, pleito de exclusão da causa de aumento atinente à continuidade delitiva, impossibilidade, confissão do réu de haver praticado os fatos delituosos, pelo menos em 2 dias distintos, continuidade configurada, manutenção da fração de 1/6, reconhecida na origem, recurso da acusação parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido recurso da defesa conhecido e desprovido. Como voto, presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. Votamos com Vossa Excelência a desembargadora Ilna e eu. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator integralmente. Obrigada, desembargadora Ilna. E eu também não posso deixar aqui de acompanhar o relator, ratificando o voto já lançado, uma vez que o voto está extremamente claro e bastante e suficiente para o seu teor. E eu anuncio a decisão por unanimidade. Conheceu parcialmente do recurso do Ministério Público para lhe dar provimento na extensão conhecida e conheceu do recurso da defesa para lhe negar provimento. E assim, obrigada, doutor Charles, até uma próxima vez. E com esse julgamento encerramos a nossa pauta de hoje. Algum requerimento? Eu apresentei um voto, né, na sessão criminal, de parabéns ao desembargador Eduardo, e renovo esse voto aqui agora. Né? Sei que todos os desembargadores estavam na sessão, mas eu acho que essa sessão não poderia deixar de registrar esse voto de parabéns ao desembargador Eduardo Escossa Fava, mais uma vez. Então, não havendo mais nenhum requerimento, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos, principalmente a Deus por ter nos inspirado hoje até aqui. Desembargadora Vângela, eu peço a palavra 1 minuto, por favor. Pois não, doutor Luiz Antônio. Bem rápido. Em primeiro lugar, parabenizar o desembargador Eduardo Escossa Fava. Deus abençoe, que multiplique suas bênçãos, sempre lhe proteja. Principalmente que o Espírito Santo continue lhe dando esse discernimento demonstrado, não só na sua vida pessoal, mas aqui nos seus julgados. Lembrando também que é meu aniversário, então tem uma pequena lista de presentes na loja ali da Land Rover ali, né? Vocês podem escolher uma Defender, pode escolher. Eu, enfim, não tenho preferência por carro desde que seja da Land Rover, né? Brincadeiras à parte, hoje só volto a me manifestar junto a vocês em junho. Foi um prazer. Acho que essa Câmara Criminal maravilhosa, eu acho que fundamenta muito bem, justa, na medida em que parte segue o Ministério Público, quando acha que ele tem razão, parte segue a defesa, todos são tratados com mútuo respeito, razão pela qual essas 2 vezes foram momentos de grato aprendizado. Essa casa, eu tenho muito apreço por ela, porque tenho bons amigos aqui, né? Tenho grandes amigos, na verdade, pessoas que, tanto oriundos do Ministério Público, mas não só, mas também colegas quando éramos do primeiro grau, como desembargador Heráclito, razão pela qual eu tenho o maior respeito, e já disse que hoje, embora o Tribunal de Justiça sempre tenha tido excelentes composições, porque eu digo isso porque todos os meus professores da faculdade, quase todos, ou pelo menos quase todos, eram desembargadores, razão pela qual essa casa sempre primou pela técnica, mas hoje também pode-se dizer que vivemos um momento muito feliz, e a sociedade reconhece isso, razão pela qual findo, agradecendo e pedindo desculpa pela
digamos, pelo fato de eu ainda ter muito que aprender aqui. Mas seguimos em frente. Então, uma boa tarde a todos, Deus nos abençoe e sigamos. Obrigada, doutor Luiz Antônio. Sentiremos sua falta. Também aprendemos muito com Vossa Excelência aqui, pode ter certeza disso. O senhor demonstrou sua habilidade, seu conhecimento e está com muito respeito por cada um de nós. Eu falo pelos desembargadores, mas acho que o pensamento é igual. Vossa Excelência deixou essa Câmara ainda muito, muito feliz e mais, me ajudem a encontrar aqui um termo, mais feliz, vamos botar assim. Mas a doutora Sandra Donde também parece que quer falar. Também só queria agradecer. Hoje eu tive que me ausentar várias vezes, porque tive várias visitas da Unimed lá. Como vocês sabem, meu marido é acamado, e houve intercorrência ontem, hoje foi dia de visitas. Saía um, entrava outro, mas está tudo bem agora. Então, pedir desculpa pelas ausências e dizer que também só voltarei à Câmara daqui a 4 meses. Nós fazemos rodízio. Também sentiremos sua falta. Obrigada. A senhora também abrilhanta muito as sessões, assim como o doutor Luiz Antônio. Obrigada. Então, não havendo mais requerimentos, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma ótima noite e um resto de semana. Obrigada. Desembargadora Ilna está entrando de férias, né? Boas férias, desembargadora. Tudo de bom.